Um lar do cristão, casa de oração. A educação para com Deus. São os céus. Vamos falar a educação para com Deus. A Bíblia, vou mostrar para vocês o estudo. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela é viva e eficaz, em Hebreus 4:12, e produz vida. Ler João 5:39. Não podemos nunca por si nós salvar alguém, mas através do ensino da palavra podemos conduzir ao lar, ao conhecimento de Jesus e prover um canal para a operação do Espírito Santo. Que logo em seguida nós vamos falar também do Espírito Santo, porque nós falamos do Pai, falamos do Filho e vamos falar do Espírito Santo. É o nosso próximo estudo. Então nós começamos com a educação para com Deus, que também está associada a Jesus Cristo. Em Romanos 10:17, de sorte que a fé é por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Em Lucas 6:46, nunca me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando. Isso foi Jesus. Nós chamamos Jesus de santo, Jesus é o nosso profeta, Jesus é menos Deus. Então devemos respeitá-lo como Deus, porque ele é o Filho de Deus, enviado como homem e tem a sua origem nos céus. Atenção, não basta chamá-lo Senhor, e precisamos pôr em prática os seus ensinos. Aí, nós temos que começar a estudar, a levar a família para uma redenção, obedecer em todos os nossos caminhos. Hoje, todos devem conhecer o Espírito Santo. É o próximo que faz parte da Trindade, é a terceira pessoa da Trindade. Então nós vamos falar dele logo em seguida, nesses estudos mesmo. Nós vamos ver o ministério de Jesus, nós vamos ver em seguida a chamada de Jesus chamando o Espírito de Deus, que ele diz
eu vou para que ele possa vir e estar convosco. E assim nós vamos seguindo. Ele é uma pessoa distinta do Pai e do Filho. Então, receber o Espírito Santo é receber o Espírito de Deus, é receber Deus. Esse é um dos problemas maiores que a gente vê, pessoas recebendo o Espírito de Deus. Nós temos vários estudos, nós vamos falar logo na frente, após nós lermos essa sequência e terminando de falarmos um pouco de Jesus, que esse é o objetivo do Lar do Cristão, é falar do Pai, conhecendo o Pai biblicamente, conhecendo Jesus biblicamente, conhecendo o Espírito biblicamente, e logo em seguida do Espírito Santo, nós vamos falar da terceira, da quarta pessoa, que é o fim, não dá nem para falar, mas nós temos que falar, que ela faz parte dos ciclos da humanidade. Não que ela seja humana, mas nós vamos falar assim, nós vamos falar de Satanás. Nós vamos falar de Satanás, coisas que nós temos que ter cuidado na nossa vida. E conhecendo a Bíblia Sagrada, aí nós estamos falando, conhecendo Deus. Não quer dizer apenas ter versículos gravados na memória. Ah, memorei que o Senhor é meu pastor. E pronto. Ah, é porque Deus é bom. Deus é Deus. Deus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso... Nós gravamos essas coisas. Conhecer a Bíblia não é apenas conhecer os fatos e os ensinamentos, mas compreendê-la, aceitá-la como expressão da vontade de Deus e pôr em prática os seus ensinamentos. Não é difícil. Nós fazemos parte da quinta pessoa que está envolvida nesse processo universal. Nós vamos falar também. Só que essa quinta pessoa somos nós. Aí nós falamos do Pai, nós falamos do Filho e falamos do Espírito Santo. E depois nós vamos falar do inimigo, de Deus e nosso, e vamos falar da nossa pessoa, o porquê tanto sofrimento. E assim esse estudo mostra de novo, está postado. Aqueles que for acompanhar o estudo, vai ver em sua casa. Agora nós vamos ver, entrando no batismo de Jesus. Aí começa o ministério de Jesus. Jesus nasceu homem, mas ele tem a origem de Deus, não tem a origem de Adão. Então ele tem um sangue sem pecado. Então ele é digno de toda a honra, porque ele é filho do Espírito de Deus. Então nós temos que honrá-lo. Eu vou mostrar esse estudo, para que depois vamos continuando o estudo, que vai longo. Tem mais de 100 e poucos vídeos para nós gravarmos. Eu vou ler para vocês. Quando o homem Jesus foi batizado por João Batista, isso está escrito em Lucas 3,16, Atos 1, 4 e 5, Atos 2, 33, 38 e 39. Ele, batizado com o Espírito Santo. Então vamos ver, o homem Jesus, como nós, almas viventes, dependemos do Espírito de Deus, senão nós só somos alma vivente. Então Jesus, homem, também foi no processo do batismo para receber o Espírito.
Então ele foi, João Batista disse para ele, assim diz as Escrituras, eu tenho que ser batizado por ti. E ele disse para João, não, deixe como está. Agora, então ele foi batizado nas águas, por imersão. O Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba. Todos nós conhecemos esse, está em Mateus 3, 16, 17, 2 Coríntios 3, 21 e 22. O Espírito Santo dotado de grande poder para levar a efeito o seu ministério. Então, quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, ele veio com todo o poder. Então Jesus recebeu o Espírito. Ele, ao receber o Espírito, inclusive, era para Jesus começar a obra redentora. Era o caminho já para o Calvário. Então, ele era digno de carregar sobre si nossos pecados. Jesus morreu por nós. E por amor de nós, ele veio sem pecado, sem mácula, porque sem isto jamais teríamos redenção. Sem esse processo de Jesus para a salvação da humanidade, vem desde lá de trás. Quando o homem pecou, o homem entregou ao mundo, a Satanás, e ali se começou todo o mal. Então nós não tínhamos por onde fugir. Sem Jesus, isso aqui é uma coisa só. É só trabalhar, é uma passeadinha e só esperar a morte. Se nós não aceleramos os nossos compromissos com Jesus para galgar a vida eterna agora na primeira vinda que ele vai vir, nós vamos acabar sendo alvo satânico. Nós vamos morrer. Acabou. Então tudo o que nós fizemos, tudo em vão. Como diz também Salomão, tudo é vaidade. Então esse é o estudo que começou o batismo de Jesus Cristo. Agora nós vamos ver a tentação de Jesus Cristo. É uma sequência lógica, bíblica. Podemos ter tudo que está postado. Vocês podem a hora que quiser. Eu vou ler para vocês. Jesus foi levado ao deserto. O que Jesus foi levado ao deserto? Se a gente vê na história, a gente lê lá em Mateus 4, e o Mateus ali 4, ele explica todinho qual foi a questão. Mas a primeira coisa que ele começou o ministério dele, como Jesus, foi ir ao deserto, enfrentar e tirar a chave da terra da mão de Satanás. É isso que ele foi fazer no deserto. Ele ficou lá 40 dias, 40 noites, e só sendo tentado. Então, Jesus foi tentado por Satanás. Jesus, cheio do Espírito Santo, Jesus resistiu a Satanás e venceu. O Senhor Jesus tirou a chave do maligno. Nós vamos falar do maligno, porque a gente escuta sempre estudos bíblicos, essas coisas, nunca dizendo e não dão muito ênfase quem é o maligno. Mas ele é um ser inteligente. Ele era querubim da guarda. Só que ele não é onisciente. Ele foi criado. Onisciente é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é uma criatura de Deus, mas só que ele tinha privilégio no céu. E disse lá no livro de Isaías 14, ele diz que subiria mais alto do que no céu, das nuvens do céu, e seria maior do que Deus.